A mensagem vai ser daqui a pouco em Mateus 7, mas Deus mandou eu mencionar um pouquinho de João capítulo 8. Eu creio que Deus vai falar com algumas pessoas nesse texto, verso 2. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um por um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Vou ministrar um pedacinho aqui. Hoje eu vou falar, diga comigo, graça e fé. Duas coisas extraordinárias que nós precisamos para ter uma vida cristã vitoriosa. Diga mais uma vez, graça e fé. Então eu vou começar pelo momento falando da graça, depois nós vamos falar de fé. Diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: graça. Queridos, nós estamos lemos agora um texto muito conhecido, quando Jesus escreveu em terra. Jesus estava ensinando e chegaram ali os escribas, os fariseus, os religiosos, com uma mulher apanhada no ato mesmo do adultério. Colocaram ela diante de Jesus e disseram: Jesus, a lei de Moisés diz que é para apedrejá-la. Então esse é um texto muito conhecido. E mesmo apanhada no ato, Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é um dia de ceia. Quem ama o dia da ceia? Em algumas igrejas o dia de ceia é um dia triste, as pessoas ficam pesadas, E por que, não sei se você já foi numa igreja onde o ambiente da ceia é triste. Aqui na Família do Reino é um momento alegre, amém? Mas por que é triste em alguns lugares? Porque as pessoas começam a entrar numa sensação, um sentimento de culpa, um sentimento de acusação. Né? Por quê? Porque elas pecaram. E hoje, né, se você não pecou, pode ir embora. Acho que ninguém vai embora. Então, eu também não vou embora. Então, quem não pecou, né? O pecado é algo que sempre que nós sempre vamos estar lutando contra ele. E algumas vezes a gente escuta os pregadores, né, e eu quero falar isso para vocês, e a gente escuta, pelo menos eu cresci escutando alguns pastores que diziam: eu oro 12 horas por dia. Eu olhava assim e falei: rapaz do céu, eu não sou nada, né? Aí outros diziam: eu oro 8 horas por dia. Eu falei: meu Deus do céu. Aí o outro falava: eu oro 4, eu oro 2. Eu falei: meu Deus, eu não oro nem 2. Eu falei: será que um dia eu vou ser homem de Deus? E às vezes vocês olham, né, e pensam assim, né, eu nunca vou ser como o apóstolo. Ele deve ser um homem extremamente, né, que ele não caminha, ele flutua numa nuvem, ele é muito espiritual. Né, e a gente tem essas ideias, mas eu preciso dizer para você, não interessa
se você é pastor, você não é pastor, se você está no púlpito ou não está no púlpito, nós dependemos da mesma graça de Deus. E hoje Deus quer dar graça para a sua vida. Pastor, o que é a graça? É o favor imerecido. A gente muitas vezes falhamos e vem sempre um espírito de acusação. A acusação vai dizer assim: olha, você pecou de novo, você errou de novo, agora você vai com essa cara de pau lá para o culto, né? Não é assim que quem já ouviu essa voz? Né? Eu já ouvi essa voz. Quem nunca ouviu essa voz é muito santo. Quem já ouviu essa voz? Né? Então agora com que cara você vai orar? Com que cara agora você vai voltar lá para o teu ministério ou a atuação que você tem na igreja? E você hoje pode entender o seguinte: que ninguém que está aqui hoje é perfeito. E Deus não está exigindo a perfeição de nós. Ele sim exige que nós busquemos a perfeição, mas jamais alcançaremos a perfeição, porque perfeito só é Ele. Então, enquanto quando você peca, e você se sente mal, preste atenção, você está por um bom caminho. Pior é se você pecasse e se sentisse bem. Amém? Tem gente aqui que eu acredito que peca e acha bom, e ainda está esperando o culto acabar para pecar de novo. Esse aí, irmão, misericórdia. Esse aí, né, pode ter todo o espírito de acusação mesmo. Agora, se você está aqui dizendo assim: poxa, eu errei de novo, eu me sinto um lixo por causa disso, Deus tenha misericórdia. Hoje, nessa manhã, eu quero dizer para você que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Sabe o que significa? Que a misericórdia de ontem já passou, a misericórdia é nova nessa manhã para você. Ai, se não fosse essa misericórdia, se não fosse essa graça, onde nós estaríamos hoje? Amém? Então, mesmo no ato que aquela mulher foi pega, Jesus teve graça, misericórdia, favor imerecido. Eu quero que toda voz de acusação nos teus ouvidos espirituais sejam caladas agora, em nome de Jesus. Deus quer começar de novo hoje na sua vida. Pastor, mas eu pequei ontem à noite, porque sábado é um dia que o povo gosta de pecar. Pastor, ontem... Hoje de manhã tem uma graça nova para você. Que bom que você veio para o culto. Mesmo ouvindo essa voz de acusação, você veio. O que você precisa fazer? Ouvir o que Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Amém? Eu vou contar para vocês o que acontece muitas vezes comigo, na minha proporção como pastor, e você talvez tenha experimentado algo na sua proporção, no seu ambiente. Eu me converti numa igreja pentecostal, dessas que nos ensinava que você tinha que orar 4, 5, até 12 horas por dia, senão você não prestava. E aí, e se fosse pregar então, irmão, aí que é 12 horas por dia, senão você não prestava. E aí, e se fosse pregar então, irmão, aí que... E eu comecei a pregar quando eu ainda estava no último ano, né, do ensino médio. Eu já pregava toda semana. E toda sexta-feira a gente fazia culto na minha casa, e desde os 17 anos, o culto da minha casa era chamado culto de milagres, era em inglês, era lá em Boca Raton, na Flórida, chamava Miracle Service. A gente colocava a plaquinha Miracle Service. Então, você imagina para um jovem de 17 anos, né, a pressão de que toda sexta-feira tem um culto de milagres, e o homem de Deus era eu, que era um menino de 17 anos que pregava. Então, quando chegava sexta-feira, né, de quinta para sexta eu já começava o jejum, e eu ainda tinha que ir para a escola, eu tinha que fazer prova, eu tinha que acordar bem cedo, né, eu tinha todas as minhas tarefas, e ainda tinha que jejuar, orar, né, e fazer tudo aquilo. E eu lembro um dia que foi chegou uma sexta-feira, acordei bem cedo, fui para a escola, a gente saía para a escola, acho que era umas 6 da manhã, passava aquele ônibus amarelo, fui para a escola, teve prova, não lembro, foi um dia bem cansativo, e eu chegava em casa, almoçava, e eu orava depois do almoço, até a hora do culto começar,
senão não era homem de Deus. Então eu orava mais ou menos ali, eu chegava em casa almoçava na escola, chegava em casa umas 3 da tarde, o culto começava às 8. Então eu orava de 3 a 8 da noite, todas as sextas-feiras, sem parar. Naquele dia eu me ajoelhei, eu estava extremamente cansado. E eu ajoelhei e dormi de joelho. Porque eu estava orando, quando eu fui ver eu apaguei. Quando eu acordei, já estava começando o culto. Quem começava o culto era minha irmã. Ela começava o louvor, já estava a minha casa cheia, e eu não tinha orado ainda. Irmão, uma voz satânica no meu ouvido falou assim: hoje vai ser um desastre. Hoje você vai falar o quê? Hoje, com que cara você vai pregar, se você nem orou? E aquela acusação, meu coração acelerado, eu falei, meu Deus, e o que vai acontecer hoje? E o culto começando, e eu me vesti, e aquele espírito de acusação, eu falei, meu Deus, hoje vai ser um desastre, hoje, não vai sair nenhuma palavra da minha boca. Eu escutei um pastor falava que se você não orava, a tua boca travava na hora da pregação. Eu falei, vai travar minha boca, Deus vai amarrar minha língua, Deus vai me envergonhar. É assim que eu pensava, que Deus ia me envergonhar, porque eu não tinha orado, porque eu tinha dormido. E eu ali todo preocupado, com 17 anos, eu fui pregar, e eu abri o texto, eu nem lembro que texto que era, e eu vou dizer para vocês, eu nunca mais vou esquecer daquele dia. Fazia já uns 2 anos que eu pregava ali na minha casa, toda sexta-feira. Aquele dia foi o culto mais incrível, mais ungido, mais poderoso, que Deus operou milagres, que eu preguei com mais eloquência. E eu fiquei todo confundido, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Voltei acabou o culto, e eu fui dormir, minha cabeça ficava, dava curto-circuito, porque eu dizia assim, era o dia que era para Deus menos me usar, foi o dia que Deus mais me usou. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E o Senhor me disse assim, a minha graça não é a sua força. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Sabe por que eu estou aqui nesse púlpito hoje? Não é porque eu sou o homem mais espiritual, não é porque eu sou o homem que ora mais, não é porque eu sou o homem que jejua mais, não é porque eu sou o homem mais santo, é porque eu estou debaixo da graça de Deus. Recentemente aconteceu algo assim. Agora, depois de velho. Eu tive um dia péssimo, eu não lembro tantas coisas ruins que aconteceram, e eu não preparei para pregar, e eu não consegui tempo para orar, e era um culto que estava lotado aqui, estou falando recente agora. Eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não sei nem o que eu vou pregar. Você já sabia que o pastor Pedro já subiu aqui várias vezes, sem saber o que vai pregar, sem ter orado, sem ter se preparado? E eu falei, Deus, é o Senhor. E sabe o que aconteceu? Foi um culto poderoso. Foi um culto cheio de milagres. Foi o dia que Deus me usava, me revelava coisas. Eu falei, uau! Deus, por que se eu não orei hoje? E o Senhor dizia, a minha graça não é a tua força. Aprenda a viver debaixo da graça. Não estou dizendo para você, agora não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso fazer mais nada. Não. É que Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece essa carne. Jesus, ele veio em carne justamente para sentir o que nós sentimos, para viver o que nós vivemos. E ele sabe, por isso que ele nos derrama a sua graça. Quando você flui na sua vida, debaixo da graça, as coisas vão dar certo para você. Acorde todo dia de manhã e diga, Senhor, eu preciso da tua graça. Preciso do teu favor. Eu sou pecador, eu sou problemático, eu sou cheio de limitações. E aí, Paulo, imagina gente, Paulo, quem somos nós diante de Paulo? Você vê Paulo assim, um homem tão espiritual, e ele dizia assim, olha, eu estou numa guerra constante com a minha carne, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. E o dia que Deus respondeu para ele, Paulo, a minha graça te basta. Hoje eu venho dizer para você, aprenda a viver debaixo da graça. Sabe,
Nós vivemos num mundo hoje tão estressado, vivemos num mundo hoje tanta pressão. Nós temos aqui mães solteiras. Você já imaginou como que é? Eu não consigo imaginar o que vive uma mãe solteira que tem que, chegar no final do mês, ela tem que ser o pai, a mãe, o marido, o provedor da casa, a que dá amor, a que dá carinho, a que dá atenção, a que limpa a casa. Meu Deus, eu não imagino. Quando você não estiver aguentando mais, se joga nos braços da graça de Deus, confia nele. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde existe uma pressão psicológica muito grande, as pessoas estão vivendo debaixo de tanto ataque. Se joga na graça de Deus. Às vezes você não dá conta. Tem gente aqui, eu quero dizer, isso aqui é para alguém que está lutando por causa dos seus filhos. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho está começando a usar droga, meu filho está rebelde, minha filha está se perdendo, sabe? E às vezes você fala assim, é culpa minha, é culpa minha, é culpa minha. Descansa na graça de Deus. Sabe, a minha mãe, ela orava sempre pelos filhos. Nós éramos os 3 que não queríamos saber nada de Deus, nada de igreja, e era a maior tristeza dela ver que os filhos não queriam seguir a Deus. E ela orava, jejuava, ela pagava um preço altíssimo para ver se a gente se convertia. E ela sofria muito por causa disso. E um dia ela recebeu uma palavra de Deus. Deus disse para ela assim, que não era a força dela que ia nos salvar, mas era o sangue de Jesus. Que ela podia descansar. Deus disse para ela, cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Hoje, se você está aqui, preocupado pela sua família, sirva a Deus, ame a Deus, confia nele, que a palavra do Senhor Jesus diz uma promessa assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quantas vezes você olha a tua conta e fala assim, não vai chegar no final do mês? Quem aqui já aconteceu isso? Olhou e falou, esse mês não chega, e depois, mesmo achando que não ia chegar, chegou. Não, me ajuda, por favor, se você teve exatamente isso, você olhou as contas e falou, esse mês não vai chegar no final do mês, e você chegou. Quem te levou até o final do mês? A graça. O que te levou até o final do mês? A graça. Porque Deus conhece nossas limitações. Sabe o que eu acho engraçado, Leandro? Que todo mês tem gente, esse mês não chega, aí chega, esse mês não chega. Quantas vezes Deus vai ter que provar para você que Ele é contigo, que Ele cuida de ti? Sabia que Deus sabe o teu nome? Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? E os que você não tem, que já caíram? Deus sabe tudo de ti. Por que você se desespera de novo? Por que você fica angustiado de novo? Deus cuida de ti. Sabe que Deus cuida até do ímpio às vezes? Quem aqui era ímpio, não tinha Jesus no coração, né? Mas você sentia que Deus estava cuidando de você. Agora que você é crente, Deus não vai cuidar? Não é tremendo esse Jesus? Deus cuida de ti. Pai, eu declaro em nome de Jesus que todo o peso que o povo está carregando agora, esse peso é arrancado, toda acusação é arrancada, tudo aquilo, Senhor, que está atrasando, Senhor, o avançar dos teus filhos, eu repreendo agora em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu e diga assim, Senhor, eu entrego o peso, as cargas, preocupações, e tomo o teu fardo, que é leve, o teu jugo, que é suave, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. Quem já está se sentindo melhor? Quem já está descansando no Senhor? Diga assim, eu vou descansar no Senhor. Aleluia. Eu sinto que Deus está pegando alguém no colo hoje, assim, alguém de vocês, que está dizendo assim, Deus, não está tão difícil, confia na graça. Não é porque você é bom, não é porque você ora, não é porque você jejua, não é porque você lê a Bíblia, é porque Ele é bom. Ele é bom e acabou. Deus não consegue ser ruim. Sabe?
Às vezes tem gente que fala assim, Deus, às vezes pergunta para mim, pastor, por que Deus, está lá o ímpio prosperando, o ímpio ganhando dinheiro, tem gente ímpia no governo, governando, por que Deus não vai lá e mata, e acaba, e fere? E por que Deus não parte no meio? Por que Deus, Deus é tão bom, diga assim comigo, Deus não está procurando alguém para ferrar. Diga assim, Deus está procurando alguém para abençoar. Deus está procurando alguém para abençoar. Diz o texto que Deus, ele é tardio, ele demora em irar-se. E ele é breve, rápido em estender misericórdia. Então, às vezes você vê alguém fazendo coisa errada, mas rapaz, e Deus, por que Deus deixa tanto tempo? Deus está dando oportunidade para aquela pessoa se arrepender. Chega uma hora, diz a Bíblia, que o cálice transborda, aí vem o juízo. Mas até isso acontecer, agora para Deus abençoar é rapidinho. Para Deus dar graça é rapidinho. Na mesma hora, levantou a mão, Deus já está te abençoando. Você falou, obrigado Jesus, Deus já está te curando. Deus é rápido em estender a mão. Ele é rápido em te perdoar. Antes de você falar assim, me perdoa, já te perdoou. E ele demora muito em irar-se. Isso não é bom? Diga assim, Deus é bom. O tempo todo. Queria que você aprendesse a viver dessa bondade. Amém? Não fique pensando que Deus... É porque a gente cresceu, pelo menos eu acho que a cultura brasileira, a gente veio de uma cultura católica. Eu estudei em colégio de freira. E qual é a frase que a gente mais ouvia? Deus vai castigar. Deus vai castigar. E a freira fazia eu ficar de joelho no milho. Quem já ficou de joelho no milho aqui? Já ficou de joelho no milho? Quem já ficou de joelho no milho? Rapaz, essa geração Nutella nem sabe o que é. Castigo hoje vai ficar sem celular. Eu ficava de joelho no milho, de frente para a parede, atrás da porta. E com o quê? Com a lata d'água na cabeça. E orelha de burro. Já tinha orelha de burro, na escola tinha orelha de burro. Eles faziam uma orelha assim, colocavam na gente, e chamava, tua escola, todo mundo chamava de burro. E quem fazia isso era a freira. Por isso que tem filme de terror de freira. É o ódio que eles têm contra essas freiras. Então a gente cresceu dizendo que Deus vai castigar, Deus vai castigar, Deus vai castigar. Eu vou dizer para você qual é o maior castigo que você está sofrendo hoje. Fruto do quê? O maior fruto de castigo que você está vivendo hoje é fruto do seu orgulho. É o teu orgulho puro. Porque é só o homem que fica tropeçando na mesma pedra todo dia, todo dia, todo dia. Teu orgulho, teu orgulho, teu orgulho. Então, a Bíblia diz que o reino de Deus é para aqueles que são pobres em espírito, ou pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Bem-aventurados pobres de espírito. A palavra pobre de espírito, a tradução, se você for estudar, é aquela pessoa que ela reconhece que ela precisa de Deus. Aquela pessoa que diz assim, eu não preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso de pastor, eu vou lá, igreja, congregar, eu me viro sozinho. Esse aí é uma pessoa que não é pobre de espírito. Então ela não é bem-aventurada, ela não é feliz, ela vai bater cabeça a vida inteira. Então quem são os pobres de espírito? Aquele que reconhece, eu preciso de Deus, eu preciso da graça, eu preciso do amor, eu preciso da misericórdia, eu preciso que Ele me dê sabedoria, eu preciso de uma oração, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me abrace, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso de Deus. Quem aqui precisa de Deus? Glória a Deus, que bênção. Aprenda a descansar na graça, amém? Muita gente tem medo do ministério. E o ministério dá errado para ele,
Porque ele quer fazer o ministério sem a graça. Aí sabe como que é o ministério sem a graça e sem fé? Ele quer fazer o ministério e ele quer bancar o próprio ministério. Aí vai dar errado, meu filho. Muita gente se frustra, se acaba no ministério, Alexandre. Porque ele pensa assim: eu vou ser pastor, só que eu também vou ser o provedor do meu próprio ministério. Eu vou ser aquele que traz o dinheiro de fora, e eu mesmo pago, e eu mesmo me envio, e eu mesmo dou meu salário, e eu mesmo faço tudo. E ele se frustra e acaba. Muitas igrejas já fecharam por causa disso. A Bíblia diz assim: quem que é enviado, vou falando no idioma de hoje, quem que vai para uma guerra e financia a si mesmo numa guerra? Não, ninguém faz isso. Só os crentes que são loucos, que vão pregar por aí, né? E se arrebentam, mesmo, acaba famílias. Eu estive agora numa reunião com 300 pastores. O maior problema que eles tinham lá, sabe qual que era? Os filhos não querem saber nada de igreja. Por quê que os filhos não queriam saber nada da igreja? Porque a igreja só, né, na cabeça é só sofrimento. Não, e eles falaram: eu não quero saber. A igreja tirou meu pai de mim e acabou com a vida do meu pai. Mas aqui na família do reino é diferente. Aqui todas as crianças querem ser pastor. E qual a diferença, pastor? É que eu não carrego o ministério nas minhas costas. Eu entendo que é a graça. Quem consegue entender? Eu não estou aqui, eu bancar esse ministério. O dia que eu tiver que bancar esse ministério, a gente fecha a igreja e cada um vai trabalhar do que quiser trabalhar. Eu estou aqui pela graça, porque Ele me colocou aqui. E quando a coisa está feia, o que eu faço? Eu me jogo na graça e falo: Deus, tem coisa que só o Senhor pode fazer. Quem consegue entender? Às vezes tem um dia de demanda, igual sábado ontem. Eu falei: eu vou tirar o dia para tirar com a minha família, porque eu não quero que o meu filho odeie a igreja por causa de mim. Quem consegue entender? Pastor, mas o senhor está obrigado. Estou obrigado nada. Que Deus envie um anjo e te salve hoje, porque hoje é meu dia de folga. Aleluia. Quem está entendendo? Então eu não sei qual ministério que você tem dentro dessa igreja. Aprenda a viver da graça. Deus vai te ajudar a levar. O teu GC vai multiplicar quando você deixar o Espírito Santo te ajudar. O teu ministério vai crescer aqui se você deixar o ministério te ajudar. E para encerrar, Mateus 7:7. Verso 7, vai lá, 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Tem 3 verbos aqui: pedir, buscai, batei. Repita comigo: pedi, buscai, batei. Mais uma vez: pedi, buscai, batei. Eu já ministrei essa palavra várias vezes, mas eu senti de ministrar ela aqui agora sobre fé. Hoje tem pessoas aqui que já entenderam a graça, mas você está precisando de uma mudança de vida, você está precisando de prosperar, você está precisando de que Deus abra uma porta para você, você está clamando a Deus para que algo novo aconteça na sua vida, e você precisa hoje entender que todas as vezes que você usa a sua fé, você inicia uma nova temporada na sua vida. Diga comigo: eu estou a um passo de fé da minha nova temporada. Aquela viúva que estava em Sarepta, aquela viúva, ela estava numa temporada de morte, de destruição, de falência, de depressão, de angústia, de desespero. Essa era a temporada da vida dela. Então tudo estava indicando o quê? Que ela ia morrer e o filho dela também. Então a comida estava acabando, todos os vizinhos já estavam morrendo,
a fome era tão grande naquela época, se você ler a Bíblia direitinho, diz que as mães já estavam comendo os filhos que morriam. Já estavam praticando canibalismo, estava nesse nível. Então, aquela mulher olhou para a vida dela e falou: eu sou a próxima aqui, vamos morrer. E eu acho que ela orava para ela morrer antes que o menino, para não ter que, né, imaginar a cena de ver o menino morrer. Imagina que situação. Está bem melhor do que nós, né? Nós estamos bem melhor do que ela, né? Pelo menos. Nem se compara a situação dela com a nossa. Agora, pergunte para mim, diga assim: apóstolo, o que virou a chave? O que virou a chave na vida daquela mulher? Não foi chorar, não foi gemer, não foi cantar, não foi ir no culto. O que virou a chave na vida dela foi dar um passo de... E a temporada na vida dela mudou. Então hoje você pode mudar a temporada na sua vida se você tomar uma decisão baseada em fé e não uma decisão baseada em medo. Então às vezes o medo vem, você toma uma decisão, mas tua decisão ela não é de fé. Tua decisão muitas vezes é baseada em medo. E aí quem toma decisão baseada em medo, ela só perde, ela só retrocede, ela só anda para trás, ela só se fecha. Quem toma uma decisão baseada em fé, ela avança, ela quebra barreiras, ela vai para frente, amém? E agora, pastor, como que eu vou tomar uma decisão baseada em fé? Ela tem que ter esses 3 passos: pedir, buscai e batei. Tem que ter essas 3 coisas na receita, para você ter um novo tempo, uma nova história na sua vida hoje. Eu creio que amanhã, por causa dessa palavra da graça e essa palavra da fé, alguém vai entrar numa nova temporada de bênção. Como que funciona isso? Como que funciona isso? Quem que já pediu algo para Deus? Pediu algo para Deus? Então vamos lá. Vamos supor que eu peço para Deus, né? O assunto, vamos lá, vou dar um exemplo básico. Nós estamos indo para a África agora em setembro, fazer uma cruzada lá. E alguém orou dizendo assim: Deus, eu quero ir para a África com o apóstolo Pedro Medina, né? Tenho certeza que algumas pessoas chegaram no nível 1 né, do texto. No nível 1 é pedir. Então o que ela faz? Ela faz a oração: Deus, eu quero ir. Deus, eu quero ir. Deus, me leva. Deus, paga para mim. Deus, provê para mim. Então a primeira parte que nós temos que fazer? Pedir. Qual é o problema nesse texto? Que as pessoas acham que o que pede é uma pessoa, o que busca é outra pessoa, e o que bate é outra pessoa. Não, as 3 são a mesma pessoa. Diga comigo: a fé vai ter 3 passos. Primeiro, pedir. Depois, buscar. E depois, bater. Então o que acontece? Muita gente fica só no pedir. Ah, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Pergunte para mim, apóstolo, qual é o segundo passo? Buscar. Então o que a pessoa tem que fazer? Ela precisa ir lá tirar o passaporte dela. Ah, mas eu estou sem o dinheiro ainda. Não, primeiro você busca o passaporte, o dinheiro vai vir depois. Consegue entender a dinâmica? Então ela vai buscar agora. Eu vou lá buscar meu passaporte. Eu vou lá tirar o passaporte. Agora eu vou tirar o visto. Ah, não precisa de visto, melhor ainda. Mas ela está buscando. Aí ela vai ligar para a agência de viagem. Como que é? Parcela em 29 vezes, sem juros. Tem que buscar. Em 12 parcelas, aí ó, parcela. Então ela está buscando, ela está ligando, ela está descobrindo, ela quer saber como que faz, né? E aí depois ela vai o quê? Bater. Ela vai passar o cartão, em nome de Jesus. Vou fazer acontecer, né? Ou o que ela pode fazer? Ela pode... Teve gente aqui, irmãos, que Deus proveu a passagem de avião, porque ela foi lá e pediu, buscou, bateu e a coisa aconteceu. Então você percebe que a dinâmica é essa. Lembra quando a minha mãe
eu contei, até publiquei no meu Instagram esses dias sobre o carro lá nos Estados Unidos. Quem lembra dessa história? Né? Quem me segue no Instagram aí? Quem não segue não vai para o céu. Olha só, minha mãe, acho que era 2 meses, Estados Unidos, sem papel, sem documento, sem dinheiro, sem crédito, sem nome, sem nada. Ela disse: Deus, eu quero um carro. Pediu. Depois o que ela fez? Buscou, foi lá na concessionária. E ela não queria um carro para se exibir, era um carro simples. Ela precisava de um carro porque nos Estados Unidos ninguém anda de ônibus, não tem transporte público praticamente lá. Lá é obrigatório ter um carro se você tiver filho, você não tem como se locomover lá. E ela: Deus, eu preciso de um carro. Então ela pediu, buscou, a porta primeiro parecia que estava fechada, ela disse, ela continuou batendo. Ela diz assim: pede para uma financeira, pede para outra financeira, pede para outra financeira, pede, até que a porta... Mas ela fez as 3 partes. Então tem gente hoje que está orando aqui: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, eu quero um emprego. Aí o que acontece? Fica no celular até as 3 da manhã, acorda amanhã meio-dia. Você acha que Deus vai abrir a porta? Não. Então você tem que primeiro pedir. Vai aqui, fez uma oração? Fez oração. O que você vai fazer depois? Vou buscar, vou imprimir o meu currículo, vou mandar por e-mail o meu currículo. E depois você vai bater. O que é bater? Vai bater de porta em porta. Olha, está precisando de uma pessoa assim, está precisando de uma pessoa assim. Vai andar no meio da igreja aqui e perguntar: olha, vocês conhecem alguém que está precisando de alguma coisa assim? Onde que eu posso arrumar emprego? Quem faz as 3 partes começa uma nova temporada na sua vida. Quem consegue entender? Então tem muita gente que ela fica só no pedir. Ela pede e fica esperando a coisa acontecer. Não funciona assim. Você tem que pedir e fazer a sua parte. Ir até o final. Para me encerrar, contar esse testemunho de uma irmã que eu conheci lá em Curitiba. Ela terminou a faculdade e ela queria um emprego, ela precisava de um emprego e ela precisava ganhar bem. E por causa que a família dela era muito pobre e ela ajudava em casa. E saiu uma vaga de emprego que ela ficou apaixonada, ganhava muito bem. Lá nos requisitos, para aquela vaga de emprego, precisava, eu não lembro quantos anos, acho que eram no mínimo 3 anos de experiência. E precisava falar inglês, ou pelo menos ter um nível médio de inglês. Ela tinha acabado a faculdade, ela tinha acabado naquele momento, e ela não tinha nem o nível de inglês, nem experiência. Só que ela pediu para Deus: Deus, me dá esse emprego. Deus, me dá essa vaga. Deus, abre para mim essa oportunidade. Ela ficou só no pedir? Não. O que ela fez? Mandou o currículo. Então ela buscou. Aí quando ela mandou o currículo, ela foi chamada para fazer uma entrevista. Quando ela chegou na entrevista, a pessoa fez toda a entrevista com ela. E aí foi o momento que ela bateu. Ela olhou bem para aquela... A forma de bater é isso aqui. Ela olhou para o entrevistador e falou assim: se você me contratar, eu vou ser o melhor funcionário dessa empresa. Isso é bater. E você chegar e falar assim: abre a porta para mim. Para mim, é pedir para o céu e depois bater na terra. No outro dia ela recebeu a ligação da entrevistadora e falou assim: olha, é o seguinte... Nós entrevistamos muitas pessoas, entrevistamos pessoas que falam 2 idiomas fluentes, entrevistamos pessoas que têm 6, 7, 8 anos de experiência, mas eu só vou conseguir dormir se eu der emprego para você, porque uma voz dentro de mim está dizendo que o emprego é seu. Então, às vezes, você desiste antes de buscar e de bater. Pede e já desiste. Está exigindo demais, difícil demais. Deus gosta de gente guerreira. Deus gosta de gente de fé. Deus gosta de gente para frente. Deus gosta de gente ousada. Seja ousada essa semana em nome de Jesus. Pede e vai buscar. E só volta para casa quando você tiver aquilo que você pediu para Deus. Quem está entendendo? Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você hoje em nome de Jesus. Espírito Santo, nessa manhã tão extraordinária,
Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor derrame uma porção nova, renovada, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Pai, eu quero também impartir no coração da igreja fé para avançar, fé para crescer, fé para romper limites, fé para fazer aquilo, Senhor, que é extraordinário. Pai, eu declaro que amanhã, segunda-feira, Senhor, será um dia de bênção, de vitória, um dia de conquista, um dia de portas abertas para o Teu povo, um dia de contratos fechados, de vendas fechadas, Senhor, de novos negócios, de novas bênçãos. Abençoa, Senhor, o Teu povo, em o nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome dEle.